São 6 de fevereiro de 2017 e a luz saltou numa cidade de tamanho relativamente grande para Portugal, que é a Póvoa de Varzim. Vamos ter uma experiência prépara do que é sair e fazer uns quilómetros completamente na noite e às escuras. Ok, aí vamos nós. Está a chover de mansinho e há pessoas completamente sem luz a caminhar na noite, completamente despreparadas. Tem uma atrás de mim, não tem ninguém à minha frente. E vamos então progredir na noite. Ouvem-se os alarmes a tocar da falha de luz. Ok, daqui a mais uns bons metros volto a ligar. A luz acaba de voltar, de regressar. Outro dos problemas que notei é que ao a luz falhar, reparei agora um morador, ao luz falhar, muitas das combinações dos sistemas de alarme pré-introduzidas, essas combinações com o falhar da luz levam a que os sistemas de alarme precisem de ser reprogramados novamente. Outra das coisas que é, eu vi pelo menos 2 pessoas a caminhar sem luz. Isso é um risco grande. Nem sequer os telemóveis tiraram, podiam ter ajudado um bocadito, mas viu-se, por exemplo, que 25 lumen de brilho, não a nível de candela de projeção, porque aí é mais concentrado, porque eu estava a usar uma LED laser. 25 lumens de brilho apenas dá aquela sensação tão pequena, como eu já tinha referido, no meio da escuridão, da minha experiência da noite em serra, etc. E é interessante que essas pessoas sem luz não conseguem ver se há obstáculos no chão, se há uma cobra, etc. E é de facto um perigo. De notar também que eu estava a usar uma lanterna que era de relativamente pouco brilho. E se sentisse que vinha alguma ameaça, começava a usá-la, talvez essa ou outra que posso ter ou não comigo, começava a usá-la de uma forma mais estática, ou seja, iluminava o caminho à frente e via, ok, não há obstáculos até ali, avanças até ali, depois noutro ponto liga a lanterna virada para o outro lado, atravessa a rua para o outro lado, todas essas questões e precauções a nível da segurança. Outra das coisas sobre a segurança andar na rua a pé à noite e de certa forma até de dia é o facto de devermos andar, lá está, como as regras de trânsito assim o indicam, para o lado esquerdo. Mas isso a nível de segurança tem também uma outra boa vantagem, que é o facto de nós vermos os carros que vêm de frente para nós, e se alguém de um carro nos quiser lançar uma emboscada, lança-nos uma emboscada de frente e não nos apanha desprevenidos, portanto, pelas costas. Ok, então um novo ponto a ter em conta é de quando em quando fazermos isto. E, por exemplo, eu ao fazer isto estou a verificar que tenho um atleta a passar por mim, que eu, se não fizesse isso, se não fizesse esta virar para trás, este giro de 360 graus, não tinha a noção de que alguém estava sorrateiramente a aproximar-se de mim. Outro problema, e é o problema dos chamados phones ou auscultadores, que é, não nos permitem ter uma noção de quem se aproxima de nós. E
ao contrário do que muitas vezes se diz, vai-se aprender a dita legítima defesa e aprende-se uns golpes e mais umas tretas e etc. E não se aprende aquilo que é o mais importante, que é este estar atento àquilo que se passa ao nosso redor. Um outro fator importante é ver qual é a direção do vento nesta altura, ou seja, se eu estiver dentro do meu ambiente, eu sei a minha posição geográfica, portanto, em relação aos pontos de referência, norte, sul, leste, oeste. Neste momento o vento está de oeste. Do oeste está um bocadito de noroeste. Isso significa que, por exemplo, se houver uma nuvem de fumo, qualquer questão química ou até um ataque nuclear, é muito importante saber a nossa posição em relação ao vento e por onde ou não avançar. Isto até é importante a nível da caça e a nível dos cheiros que os animais possam sentir nossos. Outra questão que vou ver também é que se ao passar nos sítios onde tem cães, e onde eu sei que tem cães, se eles neste momento mais de chuva ou mais de névoa ladram ou estão abrigados. Muito importante também é saber onde é que podemos, numa situação mais complicada, ir buscar provisões. Eu vou neste momento, por exemplo, em direção ao modelo, ou ao hipermercado modelo, mas ao hipermercado modelo, numa situação complicada, numa situação em que a comida estivesse a acabar, todas as pessoas iriam também ao hipermercado modelo. Então, conhecer os percursos e conhecer as cidades é importante, porque as cidades e as vilas e aldeias neste momento estão já numa zona de transição. Porque, por exemplo, aqui, neste local, eu sei, e agora vou-vos mostrar, eu sei que aqui tem um armazém de alimentos que faz a distribuição para outras superfícies, mercearias e assim. Outra das coisas muito importantes é, primeiro vou testar a questão dos cães. Ladram, tenho agora aqui o muro, ora está. Estão a ouvir falar, um deles ladrou ligeiramente. Outra das questões que pode ser importante é saber onde é que moram 2 ou 3 médicos. Porquê? Porque os médicos, numa altura, até devido à vida que têm, numa altura de caos ou numa altura em que falta luz, os médicos quase de certeza vão fazer um primeiro esforço para chegar a casa, como é lógico, e não havendo problemas na estrada, tendo eles muita sorte, chegarão a casa, mas não saberão depois, normalmente, até por causa do estilo de vida que têm, não estarão preparados até para lidar com uma falta de luz de cerca de talvez mais de 8 horas. Aí nós podemos ajudar e tirar, ou seja, porque nós teremos uma ou 2 lanternas que lhe poderemos fornecer, ou até uma ou 2 latas de comida que lhe poderemos fornecer, mas não, e eles poderão nos ajudar em alguma doença, como é lógico, e nós sabermos onde é que podemos conseguir também medicamentos. E depois desaparecer na noite. Desaparecer na noite e não implica, como muitas vezes as pessoas pensam, usar uma lanterna de montes de lumen. Ok? Tem aqui um cão a ladrar porque possivelmente me ouve falar. Agora vamos ver, mas também já o escalei uma vez com um bom flash de uma lanterna. Vamos ver o que se passa se eu me calar e passar, portanto, para o outro lado e para o muro, a ver se o gajo ladra, se sai cá fora nesta altura de chuva. Isto é uma estrada nacional. Isto é uma estrada nacional. Outra das questões que pode ser importante é usar a nossa lanterna, por exemplo, numa passadeira. Numa passadeira à noite, se nós estivermos vestidos com roupas escuras ou até falhar a luz, não sabemos como é que como é que são as condições de iluminação dos veículos, dar-lhes um sinal para um lado e para o outro com uma lanterna pode ser muito importante e salvar-nos a vida. Reparem, a casota dos cães está aqui mesmo à minha beira e elas ladram. E rosnam. Portanto, cães é outra questão que se tem que ter em atenção. Mesmo numa situação em que temos uma zona iluminada. Olhem a visibilidade que nós temos para a frente no geral. A pessoa que venha sem luz ou até que tenha às vezes o telemóvel, o que é bom, utilizar a lanterna do telemóvel e pode-lhe salvar a vida,
Mas se por exemplo vier a correr ou vier a andar de bicicleta e não tiver uma iluminação, olhem com o que se pode parar. Estão a ver o declive? Eu tenho aqui um declive de para aí 3 metros até ao leito de um riacho. Isto pode significar a morte de uma pessoa. Ok. Agora vou para casa, mas vou usar outra trajetória. Outro trajeto. Aliás, é trajeto, não é trajetória. Vou utilizar outro trajeto. É importante mudar de trajetos para que nas nossas rotinas não sejam apercebidas por possíveis criminosos. Neste caminho para casa vou fazer uma coisa que muitas vezes se deve fazer e que até é seguro, mas se nós tivermos uma lanterna que nos permita ver uns bons metros, que é ir por as linhas de comboio. É seguro, normalmente são portanto ficam numa parte que é um declive no terreno, portanto um vale no terreno, uma cova no terreno, portanto as margens ficam mais avançadas, muitas mais altas, muitas vezes, e agora, enquanto caminho na estrada até essa linha, ou ao lado da estrada até essa linha do comboio, levo a minha pequena lanterna que não volto para a cara dos condutores para não os encandear e não ser atropelado e, como muitas vezes usam os peregrinos quando vão a Fátima, se houver um colete tudo bem. Agora, numa situação de possível caos ou desordem urbana ou ruptura ou crise ou ao fim de umas horas sem luz, eu talvez não usasse, talvez, em Portugal, quer dizer, as coisas são pacíficas, mas se sentisse que havia perigo de criminalidade, não usava e usaria só a lanterna, porque o colete seria uma boa forma de alguém com uma luz pouco potente me identificar na noite. Vamos lá então até à linha de comboio e caminhar naquela parte que fica ao lado da linha do comboio, que é mais fácil e que não se corre risco tanto de tropeçar, não é? Ok. Ora, aqui estou eu na entrada de uma zona de uma antiga linha do comboio. Reparem nos postes que se seguem. E agora, mais lá, quando estiver mais embrenhado no interior da mesma, quando estiver mais embrenhado no interior da mesma, vou-vos mostrar como é tão pouco eficaz, é seguro, mas é tão pouco eficaz a nível da segurança, porque não há projeção a lanterna de telemóvel. Esta, como é lógico, não é lanterna de telemóvel, mas não deixa de ser uma lanterna de boa construção, mas com pouca luminosidade, 25 lumens. E para a lanterna de defesa, normalmente o melhor é termos cerca de aí 60 lumens, pelo menos 60 lumens com um bom refletor. E lembrarmos que, por exemplo, uma Maglite tradicional, com lâmpadas tradicionais amarelas, e se nós fizermos portanto, a substituição para lâmpadas de Xenon, a luz amarela é mais visível porque é mais quente e mais parecida com a luz solar do que a luz mais fria e esbranquiçada ou azulada do LED. Comigo carrego cerca de 4 euros, de 4 quilos, que é mais do que o peso do meu do meu bag bag ou saco de emergência. Portanto, é um treino também. Conseguem ouvir o barulho? Conseguem ouvir o barulho? Olhem agora olhem a lanterna do telemóvel. A noção que têm. Estão a ver a noção que têm com a lanterna do telemóvel? Tem 3 metros de visibilidade à vossa frente e não estou completamente imerso na escuridão. Há um reflexo do ar, porque há o reflexo de todas as lâmpadas que estão a iluminar as ruas a uns bons 700 metros, etc. Ok, agora reparem, olhem a lanterna do telemóvel. Olha se eu viesse só com a lanterna do telemóvel. Agora reparem de onde vem o barulho. Estão a ver? É um riacho. Um riacho. Uma fonte de água. Reparem, vou-vos dar um bocado mais de luminosidade. Estão a ver a água? Ou seja,
Ou seja, tenho aqui uma fonte de água que depois posso filtrar fervendo. Portanto, primeiro passaria por um pano, por um lenço para tirar as impurezas maiores. Depois fervia, não tendo outros meios, como pastilhas de purificação da água, etc. Mas reparem, tudo isto espero que sejam lições. Completo silêncio, ninguém te nota. A lanterna é uma LED Lenser P3, 25 lumen, boa qualidade. Numa linha de comboio desativada. Silêncio, a passar ao lado das traseiras de casas. A cerca de 50 metros da civilização, por exemplo, este sítio aqui, primeira entrada da linha, olhem aqui, nota-se no muro que há possivelmente aqui atividade criminosa e cá, de quando em quando, drogados. E eis-me chegado à civilização. Olá, estas velas da marca Casa, que se vendem no modelo ou no continente, passa a publicidade, são muito boas para os preppers e para bug-out bags, ou sacos de emergência. As belas ciência, que às vezes vêm em pacotes de 6, 5 ou 6, também são boas, dão boa luminosidade, mas gastam-se muito mais facilmente. Estas têm uma duração aproximada de 7 horas, segundo o que elas anunciam, e dão bastante brilho, como vamos poder ver. Não só brilho, mas calor, o que pode ser muito importante para usar, por exemplo, por baixo de um capuz, para aquecer as mãos, para todos os fins. Boas velas. 50 cêntimos a unidade.